Bom dia, shalom, paz seja com todos. Amados, que honra, que privilégio estar aqui. Mas eu creio que o que nós vamos ouvir hoje pode restaurar e mudar completamente as nossas vidas. Porque Deus só precisa neste momento, você que me ouve, você que está em casa, você que está no trabalho, Deus só precisa de uma pessoa para mudar esta nação. Deus usou Jesus para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta manhã. Podemos aplaudir a Jesus por esse motivo? Mais forte para Jesus. Te adoramos, Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Amados, aleluia. Eu gostaria de compartilhar hoje. Vamos lá, vamos ver se já está. Podemos avançar. Oh, aleluia. Diga assim: o propósito de Deus. Amados, todos nós questionamos e perguntamos no momento da nossa vida: o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Será que nós entramos nesse mundo, saímos do ventre da nossa mãe simplesmente para viver nessa terra? Que me permita dizer, você é uma barraca, como diz a palavra de Deus, um sopro. Em poucos dias, em poucos anos, em poucos momentos, eu e você, nós talvez não vamos estar mais aqui, porque nós estamos numa barraca, amados. O nosso tempo é precioso. Eu quero dizer hoje então o propósito de Deus. Permita ler com os amados o propósito de Deus. Eu gostaria que você lesse comigo João capítulo 3, versículo 16 e 18. Porque Deus amou o mundo amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Em outras traduções, amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amados, aqui nós começamos a entender qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus aconteceu neste momento. Ele deu o seu único filho para que morresse por mim e por você. Neste momento, amados, nós estamos entendendo então que Ele fez o maior sacrifício: doar, dar. Eu faço uma pergunta: será que nós estamos preparados hoje para também ofertar algo? E eu gostaria de ler os planos de Deus, porque sou eu quem conheço os planos. Muito obrigado. Sou eu, todos estão lendo? Aleluia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Aqui nós já começamos a ver que Deus, Ele tem um plano, e este plano começou a se realizar. Até nos dias de hoje nós conseguimos entender que para tudo que Deus faz, Ele tem um plano. Ele tem um plano, Ele tem um plano. Fala para você mesmo: Deus tem um plano para mim. Em Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, eu quero dizer que tudo que acontece na nossa vida, tudo tem um propósito. Mas quando nós estamos na vontade de Deus, hoje, estar aqui faz parte de um propósito. Essa chuva que caiu pela manhã faz parte de um propósito. Todos os sinais, tudo que Deus está fazendo hoje é um sinal para apresentar o propósito dEle. E hoje eu quero compartilhar sobre o propósito de Deus para você. Amados, aqui diz: todas as coisas contribuem, até uma enfermidade contribui. Todas as coisas contribuem, até alguém ser preso contribui.
Tudo contribui para quem, amados? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu preciso entrar no propósito de Deus para entender que tudo vai fluir. Então, se em algum momento na nossa vida nós entendemos que não fluiu, se em algum momento da nossa vida nós entendemos que não está fluindo, é porque eu não estou no propósito de Deus. Alguns irmãos, nós temos a oportunidade de conversar com muitos irmãos, e alguns irmãos a narrativa é a mesma: minha vida tudo parou, minha vida tudo travou, eu não consigo sair daqui, minha vida não flui, meu relacionamento não flui, a minha casa não flui, a minha casa está destruída, a minha vida está destruída. É porque alguém está fora do propósito. Precisamos, amado, compreender que nesse plano de Deus, nesse propósito de Deus, Ele deu o seu único filho. E agora, amados, eu gostaria de ler a missão de Jesus. Olha só, Deus enviou Jesus para se cumprir uma missão. E eu pergunto, será que Jesus teve uma missão nessa terra? Será que Jesus contribuiu também? Veja, Lucas 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em outras traduções, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que não tinha propósito. Se você que me ouve agora sente que algo precisa acontecer na sua vida, eu quero dizer que Jesus veio te salvar para você ter um propósito. Logo, Romanos capítulo 5, versículo 9 diz: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Amados, olha que poderosa mensagem que mostra que nós seremos salvos da ira do verdadeiro Deus. Essa foi a missão de Jesus. Diga comigo, a missão de Jesus nessa terra foi me salvar da ira de Deus. Se você questiona o que Jesus passou por essa terra e Ele continua aqui, é para me salvar da ira de Deus. Isso é a missão de Jesus. Veja comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que diz: esperar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira que há de vir, amados. Eu quero dizer algo muito aterrorizante: quando a ira de Deus entrar neste lugar, ai, não queira ficar aqui, não queira ficar neste lugar, porque a ira de Deus irá vir. Agora veja, João capítulo 3, versículo 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por que permanece? Porque eu quero dizer, amados, que essa ira já está sobre nós. Porém Jesus, Ele está dando uma oportunidade para cada um de nós entender que eu estou nessa terra para compreender, diga comigo, o propósito de Deus. Amados, nós falamos da missão de Jesus. A missão de Jesus veio nos salvar da ira. Eu gostaria de compartilhar sobre o propósito agora. Eu falei da missão e agora eu quero falar sobre o propósito. Olha o propósito de Jesus para que tudo fluísse. Diga assim: tudo na minha vida pode fluir se eu estiver em um propósito. Amados, nós estávamos comentando agora há pouco, a arcebispa estava compartilhando, dizendo que o tempo acabou. E nós temos ouvido essa mensagem: o tempo acabou. Olha o propósito de Jesus. E Jesus lhe disse: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Amados, se nós cremos em tudo que Jesus fala, por que muitos de nós ainda não queremos ouvir essa mensagem? Já é tão difícil morrer, e agora Jesus está dizendo aqui um comando, o propósito de Deus, o propósito de Jesus. Veja comigo: eu vos farei pescadores de homens. Você que me ouve agora, eu te pergunto, o que você está fazendo nessa terra? Esperando ficar rico?
esperando um casamento? Ou atento a ouvir o que Jesus tem para falar? Amados, Mateus 28, 18 e 20 diz: e Jesus aproximou-se deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, eis que estou convosco, eis que estou convosco, eis que estou convosco, eis que estou convosco. Estão entendendo quando Deus está conosco? Eis que estou convosco sempre, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Observa, amados, que nessa mensagem tão simples que está escrito na sua Bíblia, Jesus está dizendo, ele está colocando uma observação, ele está apresentando o propósito de Deus para os seus discípulos. Muitas pessoas buscam a Deus para tantos outros propósitos, e Jesus está apresentando aqui nesse versículo o verdadeiro propósito: ide. E ele está dizendo: ide. Lucas capítulo 24, versículo 47 e 48 diz: em que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Barueri, começando pelo Campo Limpo, começando pela Alemanha, começando por todos os estados, você que me ouve, começando pela sua cidade, e vós sois testemunhas dessas coisas. Amados, nós estamos falando o propósito de Deus, o propósito de Jesus, a missão de Jesus. Eu faço uma pergunta: será que Jesus tem poder para transformar as nossas vidas? Quando a gente olha no espelho e olha e reconhecendo que nós somos tão pecadores, e perguntamos: Senhor, será que eu vou sair daqui? Será que alguma coisa vai acontecer na minha vida? E eu gostaria de compartilhar algo muito rápido. João capítulo 8, versículo 36, que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que esse versículo tem a dizer? Amados, você que me ouve agora, esse é o maior segredo para compreender o propósito de Deus nessa terra. O maior segredo para concluir, para entender o que Jesus ele quer de você. Hoje eu e você estamos aqui ouvindo. Muitos ainda estão presos em vícios, muitos ainda estão presos no pecado, e eles se questionam, como eu me perguntei várias vezes: Senhor, eu quero tanto ser igual àquela pessoa, em questão da santidade. Antes de entrar neste ministério, antes de ter um impacto com Jesus, eu assisti algumas vezes, o arcebispo, o Rafael, que é o meu irmão, ele vinha, pregava para mim, eu via tudo que Deus estava fazendo na vida dele, mas eu me perguntava: por que não comigo? Por que não acontece comigo? Eu quero sair do pecado, mas eu não consigo. Eu quero sair daquele vício de 30, 40 anos, mas eu não consigo. Mas eu quero dizer que quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz, ele te coloca em perfeito juízo. Você sabe o que é perfeito juízo, amado? É quando você está consciente que você pode fazer tudo. Você pode dizer não ao pecado. Você consegue dizer não ao pecado. Amados, eu gostaria rapidamente de trazer aqui o que está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20. Eu quero ser um pouco mais rápido. Jesus restaura completamente. Hoje estar aqui significa que Jesus ele passou pela minha vida. Você aí, Jesus ele pode passar nas nossas vidas. É interessante reconhecer primeiramente que você não consegue. Muitas pessoas ainda não tiveram o caminho da libertação, não foram completamente restaurados, porque ainda não tiveram a humildade de reconhecer: eu sou pecador, eu sou uma pessoa que preciso da restauração. E chegaram, Marcos capítulo 5 diz: e chegaram a outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender.
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longo, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e mandou. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogou-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram, anunciando a cidade, e nos campos saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amados, nesse momento nós estamos vendo aqui claramente que aquele homem que era completamente endemoniado, ele pegava as pedras e se machucava, e ninguém conseguia segurar esse homem, e por onde ele andava as pessoas fugiam dele, e esse cara era terrível. E os demônios, eram tantos demônios, eram vários demônios ali naquele homem, que nem acorrentando conseguiam prender e segurar este homem. Mas quando ele viu Jesus, os próprios demônios falaram: Senhor, o que tens agora conosco fora do tempo? E adoraram, respeitaram, temeram. Eu quero dizer que os demônios respeitam a Jesus. E nesse momento, amados, Jesus expulsou aqueles demônios, foram para a manada de porcos, se precipitaram no precipício, e aquele homem voltou a si. Diga assim comigo: voltou ao perfeito juízo. E ele ficou assentado, como se fosse: sou eu? Talvez se tivesse um espelho, ele olharia no espelho: uau, como eu estava, como eu estou. Amados, quando alguém tem um encontro com Jesus, ele se olha no espelho e fala: quem me viu, quem me vê agora? Mas muitos ainda estão olhando no espelho e olham e falam: eu estou destruído, eu não consigo abandonar. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do teu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, este homem que era endemoniado, olha o que ele dizia: que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Amados, veja que interessante essa mensagem. Se Jesus estivesse passando aqui agora, aqui nesse momento, e ele curasse a sua enfermidade, e ele curasse a sua vergonha, e ele restaurasse você por completo, o que nós faríamos? Não seria diferente deste homem. Como esse homem correu atrás de Jesus e falou: Senhor Jesus, me permita estar contigo, me permita fazer parte do seu discipulado, me permita andar contigo, porque eu quero vivenciar, eu quero ver as tuas maravilhas. Quantos aqui não faria isso, amados? Quantos não faria isso? Mas Jesus olhou para este homem que agora estava são, estava liberto, estava com vestes, estava agora cônscio, estava consciente. Olhou para ele e disse: não quero que você venha comigo. Amados, como assim? Jesus vai ao teu encontro, Jesus te transforma, e agora você quer vir. E Jesus disse para aquele homem, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, amados, e começou a anunciar em Decápolis
quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amados, em outras traduções, aqui está dizendo que ele rogou a Jesus, dizendo: Senhor, permita-me ir contigo. E Jesus disse: não, eu não quero que você me siga, mas vai voltar para sua casa, volte lá, e lá onde você mora, lá onde você veio, tem muitas pessoas que precisam ouvir o que eu fiz com você. Amados, em outras traduções disse: e esse homem depressa se levantou. O que significa depressa levantou? Quando Jesus transforma, quando Jesus nos toca, muitas pessoas foram tocadas por Jesus, mas ela ir fazer o que Deus pede. Ela está sendo convidada a entrar num propósito. O que ela faz? Eu vou continuar em casa, e o dia que puder eu vou para a igreja. Eu vou continuar em casa, e o dia que eu puder eu vou participar do culto online. Amados, é por isso que você ainda não está no propósito. Esse versículo restaurou meu entendimento, que quando eu estava preso nas profundezas do pecado, quando eu estava preso na promiscuidade, quando eu estava preso naquele lamaçal do pecado, quando eu tive um encontro com Jesus, Ele disse para mim: levanta e vai falar o que eu estou fazendo com você. Amados, essa mensagem não fala do pastor Neto. Essa mensagem fala para todas as pessoas que necessitam de uma transformação. Neste momento, amados, eu tive que compreender que para entender o que Jesus vai fazer comigo, e Ele vai continuar a fazer na nossa vida, e Ele vai terminar um grande propósito, é necessário você se levantar agora. As pessoas buscam a Jesus, elas querem Jesus, mas quando Jesus transforma, elas voltam para o status que ela vivia. E por isso que não há uma transformação contínua. Por isso que muitas pessoas hoje são velhas de igreja, mas continuam pecaminosas, continuam carnais e continuam presas em pecados. E elas vão todos os dias procurando: eu quero ouvir Jesus, eu quero ouvir Jesus. Liga na rádio, agora liga no YouTube, agora procura outros pastores, agora sai da igreja e entra outra igreja, e nunca vão encontrar resposta. Porque quando Jesus pediu para você ir, você não foi. Qual é o significado de Jesus nos transformar? Para você ficar sentado na cadeira? Para você participar de um culto de domingo e chegar na tua casa com consciência livre? Com a consciência: ai que gostoso, eu fui para a igreja, a consciência está boa, agora eu vou me ferrar lá no trabalho, me perdoa a expressão. Amados, eu preciso entender que quando Jesus transforma nossas vidas, Ele diz: levanta agora e vai para a tua casa. Levanta agora e fale para os outros o que eu estou fazendo com você. Observe, amado, que nós estamos falando de propósito. Quantas vezes eu estanquei o propósito de Deus na minha vida? Porque no dia que Ele nos transforma, no dia que Ele me transformou a primeira vez, eu continuei sentado com os braços cruzados. Você acha que Jesus vai aparecer, pegar na tua mãozinha e mandar você renunciar ao mundo? Você acha que Jesus vai aparecer, vai pegar na tua mãozinha e vai pedir para você excluir e renunciar coisas da sua vida? Diga assim comigo: não. Eu sou transformado, liberto, para que eu possa tomar as decisões, amados. Amados, eu gostaria de dizer o comando de Jesus. Quando Jesus transforma, quando Jesus nos liberta, precisamos tomar uma decisão. Nós trabalhamos numa casa de recuperação, que nós fazemos uma célula, e lá são pessoas que tiveram experiências com vícios, dos mais graves dos vícios: cocaína, maconha, crack e todos os tipos de vício. E quando eu cheguei lá para compartilhar do Evangelho, eu cheguei para todos e eles estavam todos assim, olhando para mim como se fosse mais um pastor está vindo aqui para pregar. E eu disse para eles: amados, vocês vão ficar 6 meses aqui de recuperação, e quando você sair daqui 6 meses, no 6 meses e 1 dia você vai voltar para tudo que você viveu, porque não é uma casa de recuperação que vai te ajudar. Hoje, aí eu falei com muita determinação: hoje, Jesus Ele vai te transformar, Jesus Ele vai te libertar. Para quê? Para quê?
Jesus vai te curar para você continuar no mundo? Não. Para que Jesus vai te libertar? Para você continuar no mundo, no pecado? Não, amados. Jesus liberta por causa de um propósito. E eu gostaria de ler com todos um comando a seguir. Eu faço uma pergunta: Jesus é o mesmo ontem, amados? Jesus é o mesmo hoje? Jesus sempre será o mesmo. Ele comandou, ele deu uma ordem para os seus discípulos, ele compartilhou esta ordem, ele vem falando, ele vem ensinando as mesmas coisas, ele nos transforma para nós buscarmos o arrependimento, a santidade. Para quê? Sim, o nosso foco é o céu, mas você sozinho? Veja, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua libertando, ele continua transformando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 a 21 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo dizendo: e Deus faz seu apelo por meio de nós, por amor a Cristo. Diga assim comigo: por amor a Cristo. Suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amados, esse versículo está dizendo claramente o que aconteceu com aquele homem de Gadara. Quando Jesus libertou ele disse: volte para sua casa. Gadara é uma Decápolis, onde ele pediu para que ele fosse, tem mais ou menos ali umas 9, 10 cidades. No final do versículo diz que todos se maravilharam quando ouviu o testemunho daquele homem. Neste momento, amados, eu quero dizer qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Não é só buscar o arrependimento e santidade. Sim, a máscara primeiro em você, mas eu quero dizer que você foi convidado, convocado com uma ordem de Jesus, dizendo que você é um embaixador, uma embaixadora de Jesus Cristo aqui nessa terra. Se você se questionou por que muitas coisas não aconteceram na sua vida, porque ainda você não entendeu que você é um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Ou você está nessa terra para trabalhar, ganhar dinheiro, ou você está nessa terra para trabalhar e fazer uma família. Nada contra quem trabalha, nada contra, mas esse não é o propósito. O propósito de Deus é que você entenda, que nós entendamos: eu sou um embaixador de Cristo. Para quê? Para levar o homem a reconciliar com Deus, por intermédio do quê? Diga assim: do meu testemunho. E aí eu vou avisar a pessoa: o que transformou minha vida foi Jesus. E eu quero dizer que Jesus pode te transformar. Jesus, ele pode te recuperar. Amados, infelizmente, muitos ainda não entenderam o que é o propósito de Deus nas suas vidas, e vão andar 30 ou 40 anos nesse deserto, se Jesus não voltar, buscando a Deus, querendo resposta, buscando a Deus, querendo resposta, buscando a Deus, querendo respostas, e não terá. Ou hoje, você levanta deste lugar, aí da sua casa, e diz: eu sou um embaixador de Cristo, eu sou uma embaixadora de Jesus, e eu estou nessa terra por causa de um propósito. A minha família precisa ver em mim o testemunho. As pessoas precisam ver o que Jesus está fazendo na sua vida. Amados, você acha mesmo que uma pessoa vem para Jesus e você vai apresentar o seu testemunho e eles vão querer te seguir? Você tem que ter uma missão. Você tem que ter um propósito. Nós temos que ter um propósito. Agora, me permita ler Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amados, eu sou questionado todos os dias, porque eu vejo tantas pessoas buscando Deus para todos os propósitos, menos para o dele. Muitas pessoas buscam Deus por causa dos seus propósitos, mas não busca por causa deles. O Brasil é o país que mais tem santo para tudo: santo para casar, santo para vencer um jogo, santo para buscar casamento, santo para ganhar dinheiro. Nós fomos condicionados por causa do pecado a buscar a Deus para ter algo, a buscar a Deus para ter algo, a buscar a Deus para ter algo. Amados, nós só deveríamos buscar a Deus para pedir uma coisa: tenha misericórdia de mim.
Me ensina a ouvir a tua voz. Estávamos na célula compartilhando e uma irmã que frequenta a nossa célula disse: depois que eu conheci o Evangelho eterno, eu nunca mais orei pedindo nada para Deus. Porque não há necessidade de pedir. Nós fomos condicionados, amados, a pedir tudo. Deixa eu chegar em Deus: Senhor, por favor, faça aquilo que eu quero. Senhor, por favor, me dê aquilo que eu quero fazer. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ninguém chega e fala: Senhor, qual é o teu propósito? O que tu queres? Não o que eu quero, o que eu desejo. Amado, a sua carne, a minha carne só quer besteira. A minha carne, os meus olhos só querem aquilo que eu quero ver. Um dia, eu estava no meu quarto. E eu estava fazendo uma oração, dizendo: Senhor, se tu me tirou das profundezas do pecado, eu gostaria de pedir uma coisa para o Senhor. Amados, eu falei isso com muita humildade, muito quebrantado. Entenda, isso não foi uma ousadia diante de Deus, mas eu gritei no meu quarto: Senhor, confia em mim. Eu não vou deixar o propósito. Foi a única oração, a única coisa que eu pedi. Confia em mim. Confia, porque se ninguém quer o teu propósito, eu quero esse propósito. Porque de onde o Senhor me tirou, não faz sentido eu viver nessa terra. Não faz sentido eu estar nessa terra, se não for para concluir esse propósito de morrer por causa dos seus filhos. Amados, eu tenho o direito de morrer. Eu tenho a condição de morrer. Sabe quantas pessoas Deus tem colocado no seu caminho? Sabe quantas pessoas tem lançado no seu caminho, tropeçado nos teus pés? Deus está mandando essas almas. E eu achava que eram pessoas para me atrapalhar. Atos capítulo 1, versículo 8, me perdoe, amados, eu estou muito emocionado, porque eu entendo que muitos ainda que nos ouvem estão presos ainda e não compreenderam. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O que você precisa? Eu preciso de poder para transformar, para ajudar, para curar, para libertar. Só se nós entrarmos no propósito de Deus, amados. Amados, uma frase, muito obrigado, uma frase que sacudiu, me estremeceu. Será que essa frase não tem algum efeito em nossas vidas? O tempo acabou. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nessa terra? Eu quero dizer uma palavra do Espírito de Deus para você. Meu filho, minha filha, o seu tempo acabou. O tempo dessa nação acabou. O que mais precisa para acontecer para Jesus voltar? Nada. Nada precisa. A apostasia está alcançando as almas. E eu e você estamos sentados. Você está esperando ficar olhando a igreja da apostasia alcançar milhares e milhares de pessoas que têm um coração quebrantado. Muitas pessoas querem Jesus, amam Jesus, são apaixonadas por Jesus. Mas enquanto você não se levantar e apresentar o verdadeiro caminho, essas pessoas vão perder a salvação. Essa frase, quando eu ouvi essa frase, o tempo acabou, eu disse: nossa, para mim, foram 43 anos andando do meu jeito, foram 43 anos no deserto. Será que eu vou querer viver mais 40 anos? Será que você vai viver mais quantos anos, amados? Eu quero dizer para você que o seu tempo acabou. Não é mais agora quem você decide, que é você que decide. Eu não tenho esse luxo de olhar para mim agora, eu faço o que eu quero, eu vou quando eu quero. Acabou. Se você quer realmente o propósito de Deus, desse verdadeiro Deus, eu quero lhe convidar: morrer. Morra para as suas vontades. Morra para os seus projetos. Morra para tudo aquilo que você acha que é. Se alguma coisa não está fluindo na minha vida, eu tenho que reconhecer: eu não estou no propósito de Deus.
E quando eu ouvi essa mensagem, o tempo acabou. A primeira vez que eu ouvi foi em inglês, mas eu ouvi a tradução que dizia: The time is over. E ecoava no meu ouvido: o tempo acabou. Eu estava no aeroporto quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, e eu vim lá do aeroporto de Guarulhos, na minha moto até minha casa chorando. E eu vinha chorando: o tempo acabou, o tempo acabou. Por que o tempo acabou? Porque a qualquer momento Jesus pode voltar, e aquele que não estiver vivendo o propósito de Deus está fora. Ou você acha que Jesus é o nosso empregado, amados? Jesus pagou um alto preço. Me permita dizer isso. Se você olhar lá no contrato do jogador Neymar, está dizendo tudo que ele pode e que ele não pode fazer, e ele respeita porque foi pago um preço por ele. Ele não pode andar de jet ski, ele não pode andar de moto, está escrito lá no contrato, porque alguém pagou um preço. Eu te pergunto, se Jesus pagou um preço por você, você vai fazer o que você quer? Esse contrato existe regras. Eu morro por você, mas você também vai morrer para você. Eu morro por você, mas você vai abandonar seu estilo de vida. Ah, mas eu não quero, mas existe o contrato. Então se você não quer, é uma decisão tua, amados. A palavra de Deus diz: foi pago um alto preço na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que Deus agradou em moer Jesus, que era para ter sido nós. E nesse momento que ele estava moendo Jesus, esse pecado que moía Jesus estava te dando o direito de entrar no propósito único de Deus. Não faz sentido, amados, estar aqui se eu não estiver vivendo um propósito. Mas eu quero dizer que nós também somos enganados. Olha o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 5, diz: ora, a serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Quando Deus apresenta um propósito para você abandonar completamente, para nós abandonarmos os nossos pecados deste mundo e começar a fazer a vontade de Deus, a serpente fala: será que Deus disse isso mesmo? Deixe isso aí para o pastor Fernando, para o arcebispo Conrado, para o arcebispo João Rafael, para a arcebispa Luciane, para a bispa Cidinha. E ela retirou o dela de fora. É isso que Satanás está falando até hoje. Ah não, deixa isso porque são pessoas que têm o chamado. Os pastores têm que fazer isso, tirando o seu do propósito. Eu quero dizer que a serpente está enganando muitos homens e mulheres de Deus. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Abandonar o propósito, não tem problema. Sabe por quê? Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu estou numa idade avançada. Certamente não morrerá. Amados, se Jesus viveu o propósito até o último suspiro, você não vai viver, eu não vou viver o propósito até o meu último suspiro? E mesmo sabendo que nós íamos abandoná-lo, mesmo sabendo que nós ia traindo, ele disse: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Senhor, eu entrego a Ti o meu espírito e o meu propósito, e a minha missão nessa terra se concretiza hoje. E Ele se foi por mim e por você. Uma vez eu vi uma pessoa: não, mas eu já estou em idade avançada, não tenho mais condição. Até o último suspiro, a nossa missão deve se valer, amados. Jesus, almas. Jesus, almas. Esse deve ser o nosso suspiro. Não mundo, meus prazeres, minhas vontades. Não. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como deuses, serão conhecedores do bem e do mal.
Amados, eu não quero entrar nesse ponto, mas eu quero dizer algo muito poderoso. Você que me ouve neste momento, eu quero dizer que o Evangelho é o poder de Deus nessa terra. Se você ainda não foi mudado, se alguma coisa ainda não foi mudada, é porque eu não estou dando crédito, eu não estou obedecendo. Todos que ouvem, todos que têm ouvidos estão ouvindo, mas são poucos, amados. Alguns irmãos falam para mim: pastor, eu sei que no momento certo eu vou me achegar a Deus. Olha o engano. No momento certo eu ainda quero curtir um pouquinho aí fora, mas no momento certo eu vou voltar para Jesus. Olha o engano. Amados, se eu estou ouvindo um evangelho e nada está acontecendo, diga comigo, é porque eu não estou obedecendo. E muitas pessoas, quando Deus convoca para essa missão, o propósito de Deus nessa terra, que é para alcançar almas, para fazer aquilo que Deus nos chamou, as pessoas sempre creem na mentira. O que aconteceu no jardim do Éden? A serpente, de uma forma muito astuta, foi devagarinho e disse: não é bem assim. Não, certamente não morrerás. Não, Deus não está te chamando para tudo isso, não. Você não sabe ler. Não, eu não posso. Satanás fala assim: não, mas você não sabe entender a Bíblia. Todas as mentiras Satanás fala no nosso coração, para que eu não compreenda o propósito de Deus. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão este evangelho, não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus propósitos e desejos. Olha isso, amados, o que diz esse versículo, 2 Timóteo capítulo 4:2. Ao contrário, as pessoas terão coceira nos ouvidos porque não querem ouvir o verdadeiro propósito, e vão começar a buscar pastores, mensagens que falam segundo os seus desejos, segundo os seus propósitos, abandonando o verdadeiro propósito de Deus. Juntarão mestres para si. O que é juntar mestres para si? Esse eu gosto de ouvir, porque esse fala de bênção. Esse eu gosto de ouvir, porque ele fala aquilo que eu gosto de ouvir. Eu gosto tanto daquele pastor, a mensagem dele é tão confortante, a minha alma chega a ser lavada. Estão buscando hoje mensagens que acariciam os seus propósitos e os seus desejos. A mentira da serpente, amados, o veneno da serpente, está desse momento agora trabalhando em muitos lugares. E você que me ouve, a partir de agora, está sendo registrado que você está ouvindo um comando: levanta e anda. Levanta. Mas eu não consigo. O que é mais fácil? Você andar sobre as águas, ou você levantar agora e sair andando? Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Negarão a missão. Olha como a pessoa, ela consegue se permitir. Eu entendo, amados, que muitas pessoas conversam com a gente e falam: pastor Neto, eu quero muito fazer, eu quero muito, mas alguma coisa me bloqueia. Jesus vai te transformar, te libertar. Eu vou te fazer uma pergunta: para quê? Amados, Mateus 7, 21, 23 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, repita comigo, a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amados, muitos negarão essa missão, porque a serpente, ela conseguiu enganar uma terça parte dos anjos na presença de Deus.
A serpente, essa mesma serpente conseguiu enganar Adão e Eva. E essa mesma serpente está enganando muitos homens e mulheres de Deus hoje. É necessário que o Espírito Santo, que nós possamos permitir que o Espírito Santo retire da nossa mente, do nosso coração, todo o propósito que não é de Deus. Hoje, as nossas orações é porque nós possamos sair, finalizar este momento dizendo: Senhor, eu me levanto hoje para ser um embaixador de Ti daqui nessa terra. Ah, mas eu não tenho condição. Não se preocupe, Deus irá ao seu favor. Deus está ao favor daqueles que obedecem. Por isso que muitos vão dizer: Senhor, Senhor, e não vão entrar na presença de Deus. Por quê? Porque não obedeceram a palavra de Deus. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu concordo, amados, que nós precisamos reconhecer que Deus tem dado uma missão muito poderosa na mão de todos nós, para compartilharmos do arrependimento para as almas e trazê-las para Jesus, para trazê-las ao arrependimento, para que elas se reconciliem com Deus. Mas ao mesmo tempo, as coisas deste mundo faz a gente soltar a mão do arado. Me permita dizer isso, eu conheço muitos pastores que estão mortos, porque Deus confiou, mas ele parou. Ele olhou para os seus problemas, ele quis cuidar da sua casa e perdeu a sua família. Ele quis cuidar do seu trabalho e perdeu os seus negócios. Ele quis olhar para a sua vida e hoje está enfermo. Amados, se Deus te chama hoje, e se você cuidar das coisas dele, Deus, ele vai cuidar de todas as coisas. A palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O propósito de Deus, amados, ele é muito sério. O que Jesus pagou é muito sério. Hoje eu reconheço quanto tempo da minha vida eu fiz o que eu quis, quantas almas se perderam. Entenda que o Espírito Santo, ele está gemendo hoje. O Espírito de Deus está gemendo nesse dia, porque até mesmo dentro das nossas casas, pessoas irão perder a sua salvação, porque eu não me levantei. O que é realmente amar Jesus? Eu quero fazer uma pergunta: quantos aqui amam Jesus? Aleluia. Você que me ouve hoje, quantos podem dizer: eu amo Jesus? Eu amo Jesus de verdade. Amados, hoje Jesus me perdoa, amados, mas hoje Jesus vai nos fazer essa pergunta agora. Depois de comerem, João 21, 16, 22 diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que estes? Os discípulos estavam todos ali. Jesus se aproximou: Simão Pedro, você me ama mais que eles? Porque todos são meus discípulos. Você me ama mais que estes? Disse ele: sim, Senhor. Olha só, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Estava seguro de algo que não sabia. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Amado, se Jesus perguntar para você hoje, para mim hoje: minha filha, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Prova.
Ah, Jesus, tu sabes meu coração, tu conheces meu coração. E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus olhou para ele e disse: cuida das minhas ovelhas. Se eu perguntar hoje, se Jesus pergunta para você, você que me ouve: filha, você me ama? Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo, eu estou jejuando 40 dias dentro do meu quarto. Cuida das minhas ovelhas. Ah, Senhor, mas eu tenho muito trabalho. Cuida das minhas ovelhas. Amados, o reino dos céus é só para quem ama. O reino dos céus é só para aquele que está vivendo o propósito de Deus nessa terra. Hoje, eu gostaria de compartilhar um pequeno testemunho. Eu sei que meu tempo já está finalizando, quero ser rápido. Quando Jesus me transformou, me libertou, eu acordei um dia no meu quarto e eu me perguntei: Senhor, o que eu vou fazer agora? Porque a minha vida, eu tenho um estilo de vida no mundo, e agora eu tenho que mudar tudo. E veio assim: levanta e começa a compartilhar do Evangelho. E eu lembro aquele dia que eu fui para o trabalho, e quando eu cheguei no trabalho, alguma coisa tinha caído dos meus olhos. E eu vi todo mundo ali falando de dinheiro para cima e para baixo, aquela correria, e me deu uma vontade de chorar muito grande, porque todos ali, o seu coração era cheio das coisas deste mundo. E me deu vontade de chorar, e no trabalho eu fui para o banheiro chorar. E eu disse: eu não sou desse lugar, eu estou no lugar errado. Então eu quis abandonar, eu quis não voltar mais para aquele lugar. Mas quando eu cheguei em casa, eu ouvi uma frase diferente: Neto, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Diga assim comigo: Jesus me transforma, Jesus me liberta, e agora Ele diz: cuida das minhas ovelhas. Ah, não, mas deixa, isso aí é para o arcebispo Conrado, é para o pastor Fernando. Não, amados, não. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 16. Quem é que vai anunciar esse propósito para as pessoas? Diga assim: eu vou anunciar o Evangelho que transforma, que traz a salvação para todos os meus. Como então invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são os belos pés daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho. Aqui está separando, amados, dos que obedecem e dos que não obedecem. Eu quero dizer que neste momento o Senhor está separando as ovelhas dos bodes. Os bodes não querem saber do propósito de Deus. As ovelhas já estão no seu coração. Eu não vejo a hora de ter oportunidade de ajudar minha família. Eu não vejo a hora de compartilhar do Evangelho. Ah, mas eu não tenho mais vergonha. Não existe mais aquela vergonha, porque realmente entendeu o propósito. Uma vez eu ouvi um testemunho. Um irmão disse: eu frequentei o quartel 1 ano e graças a Deus ninguém soube que eu era crente. Porque não entendeu ainda o propósito. Como está escrito: como são os belos daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Tu me amas mais que estes? Apacenta as minhas ovelhas. Fala para você mesmo: Senhor Jesus, eu te amo e eu quero provar o meu amor por ti. Amados, uma nação foi salva por causa da obediência de uma só pessoa. Algo que eu penso todos os dias. Eu tenho tido meu momento com Deus, me arrependendo
de tudo aquilo que eu achava, de tudo aquilo que eu pensava, a forma errada que eu entendia da Bíblia. Mas essa mensagem me chamou muita atenção. Todos ouviram falar de Jonas? Jonas, quando ele recebeu um comando de Deus, quando Deus olhou para ele e disse: meu filho Jonas, levante-se e vai até a cidade de Nínive, e lá você vai dizer 2 frases: arrependam-se dos seus pecados, porque esse pecado subiu às narinas do Senhor, e diga que daqui 40 dias eu vou destruir essa nação. O que Jonas fez? A palavra de Deus diz assim: e então ele se levantou, e o que ele fez? Fugiu. Primeiro ouve a Deus, reconhece, e quando Deus manda o comando, foge. Muitas pessoas estão aí fora, elas estão clamando por mudança, e Deus transforma, Deus muda, e quando chega na presença de Deus: Senhor, agora estou limpo. Aí Deus: muito bem, meu filho, vem aqui agora, eu quero te dar um comando, vai lá, e foge. E aí perguntaram: alguém aqui está em desobediência, vamos descobrir quem é o homem. E descobriram que Jonas era o culpado de tudo aquilo. E perguntaram para Jonas: Jonas, quem é o seu Deus? Porque todos ali serviam um Deus diferente. E Jonas disse: o Senhor dos senhores, o Deus criador de todas as coisas. E como é que a gente faz então, senão a gente vai morrer? Ele disse: vamos lançar sorte. Diga assim: eu sou o problema. Eles não pensaram 2 vezes, amados. Pegaram Jonas e jogaram no mar. E a palavra de Deus diz que imediatamente cessou todos os problemas. Cessaram todos os problemas no mar. Deus, Ele vai sempre fazer isso. Ele manda um choque, Ele manda uma tempestade, e aí, para não acabar, Ele te joga pior agora. Ele te joga agora nas águas, aonde você não tem posição, onde você não pode se apoiar, para que você não dependa de ninguém, para que você fique sozinho, e aí não tem mais jeito para você sobreviver. E aí as pessoas começam a se debater nas águas: e agora? O Senhor me tirou do barco, pelo menos eu tinha chão, e agora eu estou nas águas, o que eu devo fazer? Agora entra, amados, aquilo que pode restaurar o nosso ministério, restaurar as nossas vidas. Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 10, ele lembrou que Deus era um Deus de misericórdia. Jonas capítulo 2, versículo 10, eu só vou ler esta oração de arrependimento. Olha o que ele disse: orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe. Ele já estava pior que nas águas, agora ele estava abocanhado por um peixe. Existia algo pior que a vida de Jonas? Existia lugar pior para se estar? Já não bastava estar nas águas, lá no mar, e agora dentro da barriga de um peixe, ou seja, foi engolido, está preso. E é isso que Deus faz. Deus encurrala a pessoa de um jeito que ela não consegue sair, não tem pai, não tem mãe, ela fica presa, não tem chão para pisar, não tem mais nada, ela está encurralada. E agora o que eu devo fazer? Aí vem a palavra: se arrependa de todos os seus pecados. Olha como Deus amava Jonas, olha como Deus ama você. Ele permitiu toda a tempestade vir sobre a tua vida, só para te jogar no mar, e agora te colocou para dentro da barriga de um peixe, só para te ensinar algo, só para me ensinar algo. Se arrependa. Ah, mas eu já me arrependi do meu pecado. Não, você não está entendendo. Nós não estamos falando de arrependimento dos pecados porque você faz isso todos os dias. Nós estamos falando de arrependa porque você não cumpriu a missão. Deus disse: vai lá e fala aquela cidade. Ah não, eu vou dormir. E Deus está dizendo: vai lá e volte a pregar o arrependimento. Ah não, agora eu vou trabalhar. É isso que precisa se arrepender. Porque arrepender dos pecados, você faz isso todos os dias. Eu faço isso todos os dias. Eu me arrependo porque eu olhei, porque eu fiz, porque eu falei, papapá. Deus está cansado de ouvir esse arrependimento. Deus está perguntando: filho, minha filha, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Deus está dizendo: e agora? E agora, José? Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Olha a alma de quem está fora do propósito. E Ele me respondeu do ventre da sepultura. Gritei: tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares.
e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, tuas vagas têm passado por cima de mim. Essa é a alma de quem reconhece agora. Todas as tuas ondas, tuas vagas têm passado por cima de mim, e eu disse: lançado estou diante de Deus, dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre, como seus ferrolhos, mas tu fizeste subir na minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em minha alma, lembrei-me do Senhor. Entro a ti em minha oração, entro em ti em minha oração, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam suas misericórdias, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e que votei, pegarei. Do Senhor vem a salvação, falou pois o Senhor Deus ao peixe, e este vomitou a terra seca. Amados, a obediência atrai o favor do Senhor. A obediência atrai o favor do Senhor. Se alguma coisa não está fluindo, é porque eu estou ainda no barco. Se a coisa está pior, é porque eu ainda não fui para o mar. Se a coisa está ruim, é porque eu ainda não fui para a boca do peixe. Se ainda não melhorou, agora é por causa que falta se arrepender. Mas não basta, amados, se arrepender, tem que obedecer. Olha só essa palavra, a palavra do Senhor veio pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu anuncio a você. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive, e era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: arrependam-se, pois em 40 dias Deus vai vir destruir essa nação. Arrependa. E ele saiu pela cidade 3 dias pregando: arrependa. Isso é o propósito de Deus. E o que aconteceu? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. E para concluir, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também no rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. Olha o arrependimento, olha o temor deste rei. Ele reconheceu, aquela palavra ecoava muito dura. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está nessa terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por causa dessa mensagem, o rei foi para diante de Deus, colocou o pano de saco, foi para as cinzas, e fez proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, clamam fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Amados, veja comigo esse versículo. E Deus viu as obras deles. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha de anunciar que lhes faria, e não fez. Amados, se um aqui hoje levantar, focado no propósito de Deus, nesta missão que Deus tem para cada um, eu tenho certeza que em poucos dias toda essa nação vai se render ao Senhor. Temos uma missão muito poderosa. O arcebispo João Rafael já está, nesse momento, ele está em outro estado, e ele vai para lá, ele vem para cá, ele vai para lá, proclamando todo mundo. Olha o Rafael Jonas, que era Jonas, agora ele está indo lá proclamar: vamos nos arrepender por esta nação. E estão juntando todas as igrejas, e eu e você vamos fazer o quê? Deixa eu curtir no Facebook. Pera, amados, isso não é missão. Missão é você sair da rua, missão é lá no seu trabalho. Entenda, Deus quem coloca as pessoas no nosso caminho.
não foi um acidente, isso não é um acidente, é um propósito de Deus. Aquele cara chato, aquela pessoa chata me enche o saco. Ops, eu entendi, então não está me enchendo o saco, é a alma dele que Deus quer. Aquela pessoa está toda drogada, chegou fedida do pecado, ai, que horrível. É lá que está o perfume de Jesus. Amados, Deus se arrependeu e não destruiu a cidade. E para concluir, isso foi no Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento. Então alguns dos escribas dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Quiséramos ver da tua parte algum sinal. Ok, vamos ver, coloquei o Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 38, 42, diz: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal, mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má, adúltera, pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. O que Jesus estava dizendo para esse povo? Sabe aquele povo lá de Nínive? Sabe aquele povo lá que ouviu a pregação do cara obediente? Eles estarão com vocês lá na frente para julgar o pecado. E sabe Jonas, que hoje você ouve, que eu ouvi, que nós ouvimos? Jesus disse: eu sou maior que ele. Os ninivitas surgirão no juízo com essa geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior que Jonas. E a rainha do sul se levantará no dia do juízo, que esta geração, com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Sabe aquela mulher, a rainha do sul, que pegou todas as suas joias, o seu ouro, e levou para Salomão, em troca do conhecimento de Salomão, da sabedoria de Salomão, para que fizesse o templo? Aquela senhorita, eu sou maior que ela, e aquela também estará com vocês. Amados, existe uma repreensão muito grande para quem não obedecer essa missão. E eu gostaria, amados, de concluir. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, que diz: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E olha a oração de Jesus, para nós concluirmos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Amados, se nós gostaríamos de chegar em Jesus e falar assim: Jesus, o Senhor fez tudo por nós, por mim, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Me permita, Jesus, fazer uma pergunta para ti. Qual é a sua preocupação, Jesus? Fala para mim, conta esse segredo. Eu quero só saber uma preocupação tua. A palavra de Deus diz aqui, Jesus ia se inclinar aqui e ia dizer assim: peça ao Senhor da seara que envie pastores, porque muitas almas lá fora precisam de pastores. O que é pastor, amados? Pessoas que vão trazer a palavra do arrependimento, que reconcilie o homem com Deus. Muitas pessoas estão lá fora. E para nós concluirmos, Jesus nos dando uma grande oportunidade nesse dia,
de ouvir um comando tão maravilhoso. Olha esse lugar. Quantas pessoas poderiam estar aqui? Mas alguém falhou. Não foi o Facebook que falhou. Não foi o Instagram que falhou. Foi eu que falhei. Foi você que falhou. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, amado. Jesus hoje, com muito amor, Ele pergunta: Edmar, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Rodrigo, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Eu gostaria de apenas mostrar um pequeno vídeo, e eu vou falando em cima do vídeo, que nós pudéssemos orar em seguida. Muitas almas Deus está mandando para nós. Arcebispa, eu fiquei preocupado de tantas almas que estão entrando, e nunca acontecia isso. As células, a minha casa não suporta mais. E Deus não manda todo mundo, porque não entraria na minha casa inteira. Porque nós somos poucos pastores. Porque alguém não se levantou. E nós estávamos buscando um salão, para nós abrirmos um altar no Campo Limpo. Mas tivemos que interromper. Porque ainda nós não temos pastores. Então a gente tem que começar a trabalhar com os que tem, para que quando Deus começar a mandar almas e almas e almas e almas e almas e almas, tenha uma equipe, tenha pastores que possam abraçar essas ovelhas. Amado, tem um som também, né? Ah, tá, ok, muito obrigado. Eu quero dizer que nós abrimos uma casa, abrimos uma célula, e Deus começou a mandar essas pessoas, e começou a bater um desespero, porque não tem como uma só pessoa cuidar de tudo isso. É necessário que alguém diga lá no seu quarto: Senhor, confia em mim, confia em mim, Senhor, manda no meu peito. Eu não sei nada, mas eu quero obedecer. Eu não sei mal ler a Bíblia, mas eu quero obedecer. Eu não sei fazer nada, eu nunca peguei no microfone, eu não sei pregar, mas eu quero obedecer. Amados, eu quero dizer que em algum momento vai acontecer com você. Em algum momento você vai ter que pegar neste microfone. Em algum momento você vai ter que abrir a sua boca. Em algum momento você vai ter que se levantar da sua cadeira. Em algum momento você vai ter que se levantar da sua cama. Em algum momento você vai ter que fazer isso. Algum momento vai ter que acontecer. Mas eu te pergunto, quando? O tempo acabou. O tempo acabou. Essas almas foram que Deus está confiando em uma pessoa. Mas se você tem condições, porque você tem inteligência, você tem um coração de Deus. Deus te chamou no ventre da tua mãe e disse: eu te escolhi. E Ele está te dando essa capacidade do quê? De ter o Espírito de Deus. Amados, quando eu pensei que Deus ia mandar para mim pessoas arrumadas, limpas, Deus mandou drogados. Deus mandou pessoas cheias de enfermidade. Deus começou a mandar pessoas cheias de problema. E eu pensei, mas eu não sabia que ia ser assim. Eu não sabia que ia acontecer isso. E por incrível que pareça, Deus escolhe os piores, amados. Deus escolhe os piores. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. O que nós estamos fazendo com o dom celestial? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou? Amados, eu quero dizer que a tua vida não vale nada aqui. Em um sopro tudo se acaba.
A qualquer momento você vai embora, a qualquer momento eu vou morrer. Mas já chegando na presença de Deus, Ele vai perguntar: cadê? Ué, cadê o que eu te confiei, filho? Minha filha, cadê o que eu te confiei? Cadê? Ah, eu fiquei com preguiça. Não, amados. Essas almas que Deus está colocando nas suas mãos, é porque Ele confiou em você. Todos os dias, pessoas e pessoas tropeçarão na tua vida, para um único propósito. Acompanhe ela até o arrependimento, e faça elas reconciliarem com Deus. Hoje, amados, ao ver as almas, ao ver o tanto de lugares, ao ver tantas pessoas que estão chegando, nós estamos, de uma certa forma, preocupados. E nós estamos orando a única oração que Jesus pediu. Não é: Jesus, eu quero um emprego novo. Jesus, agora eu quero casar. Não. Jesus, levante trabalhadores. Jesus, levante os pastores que aqui se encontram. Jesus, levante os pastores que estão me ouvindo. Ah, mas eu não tenho que ter título de pastor. Não, amados, não estamos falando de teologia, nós não estamos falando de hierarquia, nós não estamos falando de um nome pastor. Nós estamos falando de trabalhadores. Eu quero dizer que nesse dia é o tempo mais precioso que nós estamos vivendo. As almas precisam de ti. Hoje eu tenho a oportunidade de me achegar a Deus e falar: Senhor, eu quero que a partir de agora o Senhor me use como assim o Senhor usou Jonas, assim como o Senhor quer fazer da minha vida. Eu quero colocar diante de ti, Senhor, toda a minha expectativa. Eu sou muito falho, mas eu quero. Amados, esses prédios estão cheios de moradores. Aqueles lugares, aonde você mora, onde você está, tem várias pessoas que vão perder a salvação. Mas tudo isso pode mudar se eu me levantar. Tudo isso pode mudar. O propósito de Deus nas nossas vidas é: levanta e anda. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei com você aonde tu fores. Não tenha medo, não tenha medo. E para concluir e fazer essa oração, quero fazer uma pergunta. Letícia, tu me amas? Apacenta as almas que Deus colocar no teu caminho. Lucas, tu me amas? Apacenta as almas que Deus tem colocado no seu caminho. Filho, filha, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Feche os seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui para reconhecer, ó Deus, que estamos ainda muito distantes do propósito que o Senhor nos chamou nessa terra. Estamos muito aquém, ó Deus. Mas hoje, Pai, queremos agradecer porque o Senhor compartilhou conosco com o seu amor uma palavra tão dura, mas está nos tirando da comodidade, está nos tirando dos propósitos e desejos pessoais e carnais. E neste dia, Senhor, que o Senhor nos concede, nós nos arrependemos e queremos dizer: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, Senhor, envia cada um de nós, Pai. Almas estão perecendo e precisam ouvir do Evangelho.
E eu creio, Pai, que o Senhor está chamando a cada um de nós nesse dia. E neste momento, eu quero colocar todos os teus filhos que nos ouvem, Pai. Que teu Espírito Santo possa nos convencer e que nós possamos obedecer e fazer a tua vontade, no mais poderoso nome de Jesus. Aí onde você estiver, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu fui falho, porque eu não entendia o teu propósito em minha vida. Mas hoje eu quero me levantar e fazer a tua vontade. Envia-me, Senhor, e confia em mim. As almas, eu quero fazer a tua vontade. Eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Estabeleça em mim a tua santidade e a tua justiça, no mais poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Você chamar, ser bispa Luciano, bispa Cidinha, por favor. Amados, Deus abençoe a todos e vamos avançar no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, pastor Neto.